Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Falar no relacionamento de Deus conosco. Deus deu a lei na antiga aliança porque Israel pediu. Porém, a lei e as providências de Deus, inclusive os estatutos que ele deu, as manifestações dos juízos de Deus, os testemunhos das vidas do passado, tudo isso faz parte da lei. Tudo isso não é suficiente para a salvação. Deus age por iniciativa dele, mas ele depende da aceitação do homem, da correspondência do ser humano. Eu quero tomar um capítulo muito importante, o capítulo 20 de Ezequiel, onde Deus mostra que toda a lei do Antigo Testamento não é assim tudo. A lei não é tudo. O apóstolo Paulo diz que a lei foi um aio, uma ajuda, mas a lei não é tudo. A lei não salva ninguém. A lei não aperfeiçoa ninguém. A lei não ajuda ninguém. A lei é um padrão que só condena por causa da fraqueza da nossa carne. A nossa carne é pecaminosa. A lei mostra que nós somos pecadores, mas a lei não ajuda. A lei não salva. E veja bem, a lei estabelece que aquele que cumprir a lei toda viverá por isto, mas quem consegue? Ninguém. Ninguém consegue cumprir toda a lei. E o Senhor, então, discute com o Ezequiel no capítulo 20 do seu livro e mostra algumas verdades importantes, como o sacrifício de animais não é algo que tenha em si valor nenhum. É um valor simbólico que representa um esforço por parte de quem pecou para querer se ver livre da culpa daquele pecado. O sacrifício não evita a pessoa ter pecado e tem o seu significado. É um esforço que a pessoa faz para demonstrar a Deus o seu arrependimento. Deus quer que isso seja assim. Então Deus, que é maravilhoso, providenciou a lei como aio, como ajuda. Mas nós precisamos de mais do que a lei para sermos salvos. Então vamos procurar entender isso. E eu vou ler um pouquinho deste capítulo 20 de Ezequiel, a partir do versículo 9. Deus dizendo: o que eu fiz foi por amor ao meu nome, porque Israel foi escolhido pelo nome do Senhor. O El de Israel é Deus. Israel quer dizer aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Pois é, e o Senhor diz: então o que eu fiz foi por amor ao meu nome que vocês levam aqui na terra, para que o meu nome não fosse profanado entre as nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles para os tirar da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Interessante. Deus age ainda hoje por Israel, por amor do nome dele, para que o nome de Deus não seja envergonhado. Hoje Israel, como país, é uma prova do cumprimento das profecias bíblicas. Nos últimos tempos, vocês não vão dizer mais o Senhor que tirou o seu povo do Egito, mas o Senhor que trouxe o seu povo das terras do norte, da Rússia e de vários outros lugares e o levou para o seu país. E isso é uma realidade em nossos dias. Israel é uma realidade, uma potência, vence guerras, todas as guerras. Israel é um testemunho de Deus aqui na terra, embora eles não queiram saber de Deus. Mas
também isso não é novo. Ali cerca de 500 anos, mais de 500 anos antes de Cristo, o Ezequiel recebeu essa revelação de Deus. O Senhor diz: o que eu fiz foi por amor do meu nome. Eu os tirei do Egito. E continuando, versículo 11, dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Então a lei, na forma de mandamentos, contendo estatutos, juízos e testemunhos, são aquilo que Deus deseja para que a pessoa, por conta própria, agrade a Deus e seja salva. A pessoa viverá pelos mandamentos, pelo cumprimento dos estatutos, juízos e testemunhos. Mas no versículo 12 ele diz: eu também dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O sábado era um símbolo da antiga aliança, que junto com a lei e os mandamentos eram providência de Deus para mostrar o caminho da salvação, o caminho da vida para Israel. Mas aí vem o veredito no versículo 13, a realidade. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, diz o Senhor, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá. E profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Essa história se repetiu. Depois do deserto, na terra de Canaã, depois, quando eles pediram um rei, Deus continuou agindo com juízos e misericórdia, levantando juízes, mandando profetas, Deus sempre fazendo a sua parte, mas isto não é suficiente. Israel não quis, continuou a não querer. Hoje, Israel continua não querendo aliança com Deus. Por isso, vai sofrer a grande tribulação. Israel hoje é um país poderoso, uma potência, mas que vai ser arrasado na grande tribulação, para que só no final o remanescente se converta e Deus possa começar o milênio governando com o seu povo de Jerusalém, quando Jesus voltar. Isso já está muito próximo, mas ilustra para nós esse princípio, essa verdade. Israel rejeitou, continua rejeitando a Deus e vai sofrer os juízos de Deus por isso. Os juízos que estão escritos na lei. Esses juízos, Israel vai sofrer. O inimigo, o anticristo, vai pisar bastante Israel. Hoje o inimigo é aliado de Israel, mas vai se voltar contra e vai pisar e arrasar Israel para que o restante, o remanescente, se converta. Mas enquanto houve endurecimento a Israel e a conversão deles, que vai se dar brevemente no final da grande tribulação, então nesse período Deus levantou a sua misericórdia como bandeira para o mundo na morte de Jesus, para a salvação de todo aquele que crer, que o aceitar, que se entregar a Ele. Nós estamos no final dessa era da graça, dispensação da misericórdia de Deus para todas as pessoas no mundo. Você entende isso? Estamos no final. A oportunidade continua sendo dada a todas as pessoas no mundo inteiro através do Evangelho. O Evangelho não é só de aceitação mental, é de uma entrega de coração. Se a pessoa não se entregar para ter Jesus como Senhor, portanto se tornar um servo de Jesus, ele não entrará
na aliança. Não é qualquer religioso que frequenta a igreja que está na aliança. Existem crentes aos montes que frequentam igrejas, mas eles não estão em aliança com Deus. Israel rejeitou e foi punido, está sendo punido e vai continuar a ser punido até que o remanescente se converta a Jesus no final da grande tribulação. Mas nós hoje estamos tendo oportunidades de Deus no mundo inteiro, em todas as eras, e pessoas estão tendo oportunidade de se converterem, se voltarem para o Senhor, mas a realidade é que a maioria está se afastando de Deus, a maioria não quer saber de Deus. Então, Deus está mostrando o cumprimento da sua palavra. E o que aconteceu com Israel serve de símbolo e lição para nós hoje. Israel viu Deus fazer 99%. Eles precisavam fazer 1%, que era a parte deles, e não fizeram. Se rebelaram contra Deus. Hoje, na era da graça, como que Jesus fez 99%, ele disse: está consumado, a obra foi consumada na cruz, mas falta 1%, que é a nossa participação, e a maioria das pessoas está rejeitando. E dentre os crentes, muitos não estão obedecendo. Acreditaram mentalmente, mas não estão obedecendo, portanto não estão na aliança com Deus. Quando a pessoa escolhe o mundo para amar, para viver para o mundo, só vai na igreja de vez em quando, ela está mostrando onde está o seu coração. Deus vai continuar a dar uma enfermidade, um problema, a permitir que a pessoa seja roubada, assaltada, e Deus vai permitir que tribulações venham sobre as pessoas que conhecem o Evangelho, para trazê-las para perto. Hoje, no mundo inteiro, os cristãos estão sendo perseguidos, massacrados, mortos, templos estão sendo destruídos, para ver se o povo se volta para esta aliança da graça, se consertando, se consagrando a Jesus, porque eram cristãos acomodados. Mas Deus continua com a sua paciência, providenciando tudo por amor do seu nome. Mas o povo de Deus hoje, a igreja na era da graça, continua na sua maioria rejeitando, se rebelando, não obedecendo, e não vão ser salvos. Portanto, o contexto da Bíblia, principalmente nos evangelhos, é este: o caminho largo e fácil, a maioria segue por ele, vai desembocar na perdição. Mas o caminho que leva à salvação é apertado, estreito, difícil, são poucos que acertam com ele, e continua sendo assim. Mas o nosso desejo é, cumprindo o texto da Bíblia em Judas, no versículo 22, é que você esteja entre esse grupo do caminho apertado, consagrando sua vida, não negando o Senhor por nada, continuando fiel, obedecendo, indo buscar os outros, amando seus irmãos, não falhando nos seus compromissos com Deus, abrindo o coração, dando para Deus o seu coração, tudo que você tem, dando amor, servindo ao Senhor. Que você esteja entre esses. Ninguém é obrigado, mas isso é a nossa participação. O Senhor fez 99%, mas falta a gente fazer o nosso 1%. Você está fazendo? O seu coração é todo do Senhor? Você está se despejando na presença de Deus? Ou está se distraindo com as coisas do mundo, com comidas e bebidas, com conforto, carrão, bens materiais? Você está se distraindo com as coisas do mundo, ou você está se consagrando a Deus de todo o coração, fazendo a sua parte, cumprindo o seu 1%, para que a salvação seja completa e plena para você? Você entende isto?